Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, porque mais uma vez estamos aqui, nesse lugar que chamamos casa de oração, em assembleia solene, convocados pelo Senhor, para nos apresentarmos diante dele, Senhor, com hinos e cânticos, louvando e bendizendo o seu nome. E agora, nesse momento, Pai, esse momento que é o ápice do culto a Deus, quando Deus fala com o seu povo, e quando estamos vindo, Senhor, para a casa do Senhor, quando o povo, Senhor, se reunia ali no deserto, ou então no templo, Pai, o que eles esperavam era que o Senhor viesse falar com eles, viesse ao seu encontro, e falasse ao coração, Senhor Deus, daquela congregação. E essa é a nossa expectativa também, porque cremos também, Senhor Deus, na continuidade, Senhor, dessas coisas. O Senhor agora, nessa dispensação, falando, Senhor, ao coração do seu povo, por meio da sua palavra. Que o Senhor esteja nos dando sabedoria para viver nesse mundo, Pai. Nos dando, Senhor, entendimento, Senhor, e nos fazendo viver no temor do Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 14, verso 28. Continuando a exposição de Provérbios nesse capítulo, e essa última subunidade que vai do verso 25 ao verso 32, vai falar das consequências, comportamento, continuando o comportamento e suas consequências, e agora essas consequências que levam para a morte, apontando para a morte ou para a vida. E eu gostaria de fazer a leitura desses versos, do verso 25 até o verso 28, que diz assim: a testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. O temor do Senhor tem um homem forte amparo, isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. Como nós havíamos comentado anteriormente, na introdução dessa última subunidade do capítulo 14, o verso 18, dissemos que o verso 18 é uma justa posição, que estruturalmente parece que está separado de todo o contexto dessa subunidade. E é só fazer uma leitura e lembrar da introdução que a gente vai perceber claramente vamos dizer assim, esse descompasso do verso 28. Mas apesar dessa aparente descompasso, nós podemos sim relacionar esse verso com o anterior, pois acima de todos os outros, o rei, o governante, deve viver no temor do Senhor. Eu cito nessa fala, fazendo essa junção desses versos com o verso 26, 27 e 28, citando Romanos capítulo 13, verso 1, quando diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Ora, se elas são instituídas por Deus, elas devem sim governar na perspectiva divina, ou seja, com justiça e equidade, visando o bem público, punindo malfeitores e louvando os que praticam o bem. E a sabedoria constante nas Escrituras deve ser o padrão para governar os homens. E nesses versos nós veremos duas grandes máximas da política que trazem consigo as suas próprias evidências, que vão apontar para o tema maior do capítulo 14, que é andando em sabedoria, e também para o tema dessa subunidade, que é o comportamento e suas consequências que levam à vida ou à morte. E se nós formos relacionar esse verso 28 com esse contexto geral, nós vamos dizer
que nós temos aqui a visão de duas pessoas, uma que anda em sabedoria e tem como consequência a multidão do povo como a sua glória, e outro estulto, que não anda em sabedoria e como consequência falta-lhe o povo. E nós vamos perceber, da mesma forma, que um comportamento leva à vida e outro comportamento vai levar à morte. E diz assim o verso 28, na multidão do povo a ruína do príncipe. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. Nos tempos bíblicos, o rei era o principal magistrado no governo civil, e ele proporcionava ao povo a liderança, o controle e apoio esperados em seu governo. Se ele fracassar na sabedoria que vem do Senhor, sofrerá a extinção social. O rei aqui funciona como um tipo, ou seja, um exemplo para qualquer tipo de governante. E esse primeiro verso nos diz que na multidão de súditos está o esplendor e o brilho de um rei. É interessante aqui a gente fazer uma pequena digressão e ressaltar que esses provérbios eles são dirigidos aos jovens de Israel e não apenas aos governantes em início de carreira. E nós vemos isso quando pegamos lá o primeiro capítulo de Provérbios, nos versos 4 e 5, quando ele diz assim, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio, cresça em prudência, o instruído e adquira a habilidade. Mas não só esse, que mostra que o livro de Provérbios está direcionado a esses jovens de Israel, mas também aos governantes em início de carreira, porque Provérbios capítulo 8, verso 14 e 15, quando ele vai falar sobre a sabedoria, nesses versos ele diz assim, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, a sabedoria sendo personificada aqui. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza, por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça, por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. E é interessante perceber que quando os homens se afastam da sabedoria das Sagradas Escrituras ou da sua lei gravada nos seus corações, porque a lei de Deus está gravada nos corações do homem, como a Escritura mesmo diz em Romanos capítulo 2, verso 14 e 15, que quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, mostram a lei de Deus gravada no seu coração, testemunhando-lhes a sua consciência. Quando esses homens se afastam disso, eles vão de mal a pior, criando preceitos e conceitos desumanos e preceitos injustificáveis, até mesmo para uma mente destituída da iluminação do Espírito Santo. E é por isso que eu digo que os homens, de forma direta ou não, ou seja, de forma direta ou indireta, os homens são influenciados pela lei de Deus. Não há como fugir dela. E como nós falamos inicialmente, Provérbios representa um pai instruindo seu filho no decorrer de sua vida e também no momento em que ele passa a andar sozinho. E por que citar isso agora? Abrindo aí um pequeno espaço, uma pequena digressão, saindo um pouco do tema principal. Para informar que no antigo Israel, o ambiente doméstico era um lugar onde os filhos eram educados. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 e 15 mostra isso. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação e pela fé em Cristo Jesus. E Provérbios capítulo 4, verso 3, quando ele diz assim, quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive.
E no capítulo 6, verso 20, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. E isso, ou seja, esse conceito, essa ideia, esse princípio, é apresentado tanto na lei mosaica quanto nos provérbios de Salomão, que nós estamos vendo aqui. Quando nós olhamos lá no primeiro capítulo de Provérbios, no verso 8, as referências do prólogo do livro, a mãe, como mestra, como pai, no momento em que o filho está ingressando na vida adulta, mostram que a sua influência não era apenas sobre os filhos pequenos. Quando diz assim, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe as instruções de tua mãe. E por que isso? Como relacionar isso ao que nós estamos falando aqui? Porque esses ensinamentos tinham o seu lugar dentro de casa. Os reis, os homens, aprendiam a sabedoria de Deus, da justiça e o juízo dentro dos seus lares. Eu não sei se vocês estão conseguindo seguir o meu raciocínio. Eu quero dizer, queridos, que o ambiente doméstico é o maior elemento de instrução e ensino de uma criança ou jovem. E isso é estabelecido por Deus. É em casa que devemos educar os nossos filhos. Quem educa são os pais, não é a igreja. E muito menos a escola. Nós perdemos por completo essa visão de que dentro de casa é um local, é um ambiente de ensino por natureza para os nossos filhos. A educação religiosa, ou seja, na justiça, deve vir dos pais. E a educação formal, se não for exercida dentro de casa, deve ser acompanhada cuidadosamente pelos pais, porque é responsabilidade deles, do ambiente familiar, a instrução e o ensino. Eu aqui não vou falar de homeschooling, porque nossa proposta não é essa. Eu não acho que homeschooling seja a salvação do mundo, mas é um excelente método de ensino e de aplicação disso aqui, de uma maneira muito mais abrangente que a escola hoje em dia. A escola, hoje em dia, tem sido um dos elementos mais desagregadores em nossa sociedade hoje. Existe a ideia de que ir para a escola é se socializar. Não existe lugar melhor de socialização do que a família. Esse conceito é um conceito errado, demoníaco, porque representa uma sabedoria que não é divina. A escola, como qualquer outro elemento, é um elemento, vamos dizer assim, a mais, auxiliador na formação do cidadão. Mas o elemento principal é a família. Eu tenho dito que a escola tem sido um dos elementos mais desagregadores em nossa sociedade. E sabe por que isso? Porque falta envolvimento e educação efetiva no lar, por parte dos pais, de um modo geral. E eu digo isso não somente acompanhar o desenvolvimento escolar dos filhos, mas também por não serem nem darem um bom exemplo e instrução dentro de casa, porque muitos não sabem como fazer, nem sabem o que significa uma família. Quando nós entendemos que a família é o ambiente formador da vida do indivíduo, não só na sociedade, mas também na vida cristã, a nossa visão com relação à família vai ser diferente. A família vai ser um lugar de trabalho, não somente de descanso. Vai ser um lugar de investimento, não somente de entretenimento. Vai ser um lugar de responsabilidade e envolvimento dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. E por que eu estou falando isso no contexto em que nós estamos vendo aqui? Porque esses provérbios são dirigidos aos jovens e aos governantes no início de sua carreira. Voltando ao tema, nós vamos perceber que esse primeiro verso
Na multidão do povo está a glória do rei. Diz que na multidão dos súditos está o esplendor e o brilho de um rei. Se nós formos olhar lá o capítulo 8 de Provérbios, os versos 4, 15 e 16, nós vamos ver, já citamos ele, a mulher sabedoria exortando o povo em geral a aceitá-la, pois ela a todos prometia as mesmas competências que capacitam os reis a governar. Diz assim: vós outros, homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Como nós falamos anteriormente, aqui nós temos o rei como um representante, como um exemplo para qualquer liderança. E de modo implícito aqui o provérbio está incentivando o discípulo a ser uma pessoa competente, a qual o povo se dedica, não insensato, a qual o povo abandona. E esse ensino está sendo dado dentro de casa. Tem um ditado muito antigo que diz, eu não sei saber reproduzi-lo, mas a minha esposa sempre fala sobre ele. A mão que balança o berço é aquela que governa o mundo. Por quê? Porque é dentro de casa, no ambiente doméstico, que é um ambiente de maior formação, tanto cultural e sem precedentes, religiosa. Matthew Henry faz o seguinte comentário. Ele diz assim: é uma grande honra para um rei ter um reino populoso. É um sinal de que ele governa bem, uma vez que os estrangeiros são convidados para vir e estabelecer sob a sua proteção, e os seus próprios súditos vivem confortavelmente. Isso é um sinal de que ele e seu reino estão sob a bênção de Deus, e o resultado é a frutificação e a multiplicação. É a sua força que o torna considerável e formidável. Feliz é o rei, o pai da sua nação, que tem sua aljava cheia de flechas. Ele não se envergonhará, mas falará com seus inimigos à porta. O que nós deveríamos ver no mundo atual e que muito raramente vemos são líderes que deveriam ser bem-quistos pelo povo durante e após a sua gestão pelo bem que fizeram ao país. Mas não é isso que acontece. A maioria deles promete muitos benefícios para o povo em geral, mas quando são eleitos fazem o contrário daquilo que disseram em sua campanha, e por isso são desprezados pelo povo. E aí nós vamos ver que esse texto se encaixa como uma luva na falta de povo, a ruína do rei. Matthew Henry, a partir disso, ele aconselha o seguinte: é, portanto, sensato que os príncipes, por um governo manso e gentil, ao encorajar o comércio e a agricultura, facilitando-lhe nessas coisas, assim promova o benefício do seu povo, e que todos que desejam o bem do reino de Cristo e a sua honra façam tudo o que puderem em suas posições, para que muitos possam ser acrescentados à sua igreja. E Bruce Waltke, quando fala no seu comentário a respeito disso, ele apresenta um quadro da competência de um bom governante, ou seja, aquilo que um bom governante deve ter. E essa competência de um rei, de um governante, deve incluir, segundo os provérbios, segundo a palavra de Deus, uma bondade confiável. Provérbios 20, 28. Abra aí. Esse quadro da competência de um bom governante deve compor, ou seja, deve ter em sua composição uma bondade confiável. Provérbios capítulo 20, 28 diz assim: amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Deve haver justiça também, ele deve ser justo. Provérbios 16, 10 diz assim: nos lábios do rei
Se acham decisões autorizadas, no julgar não transgrida, pois a sua boca. Provérbios 29, 4. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. E o verso 14 do mesmo capítulo: o rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Nesse quadro de competência, nós temos bondade confiável, justiça, retidão, ou seja, honestidade. Provérbios 16, 12. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o seu trono. Ele deve também ter sinceridade, ou seja, ser sincero. Ainda Provérbios 16, verso 13. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Ele também deve ser puro e gracioso para mostrar essa competência em reinar. Provérbios 22, 11. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo do rei. Mas também ele deve ser um prescrutador, um investigador, a fim de conhecer os assuntos do Estado para o bem público. Provérbios 25, 2. Diz assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Provérbios 25, 2. Em resumo, esse verso aqui do capítulo 25 nos diz que Deus obtém sua dignidade social ocultando sua sabedoria em seus atos de criação, ou seja, ao olhar os atos de criação de Deus, por trás dele nós vemos a sua sabedoria, e os reis, ao contrário de Deus, obtêm a sua dignidade esquadrinhando os assuntos do Estado. Mas também a competência de um bom governante deve ter em sua composição ele ser separado, dissociado dos perversos. Provérbios capítulo 20, verso 8 e 26, diz assim: assentando-se o rei no trono de juízo, com os seus olhos dissipa todo mal. Verso 26, o rei sábio joeira é passar uma roda em cima, é peneirar os perversos e faz passar sobre eles a roda. Provérbios 25, 5, que diz assim: tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará com justiça. E aí, comparando esses textos com o capítulo 14, no verso 35, nós temos assim: o servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Ou seja, para que os reis possam demonstrar competência no seu governo, não precisamos somente de habilidades técnicas, mas também de habilidades morais que são demonstradas aqui. É interessante porque ele não cita nenhuma habilidade técnica, mas somente habilidades morais. Por quê? Porque a prudência também deve acompanhar essa competência. Em Provérbios capítulo 31, verso 4, nós vemos isso. Sendo aconselhada ao rei Lemuel agir com prudência, quando ele diz assim: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Um rei que anda dessa forma, ele é cercado pelo seu exército, e lá em Provérbios ele é exaltado. Lá em Provérbios capítulo 30, verso 29 e 31, nós vemos isso. Há 3 que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente: o galo que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode
resistir. E aí eu fico pensando assim, será que nós podemos encontrar homens como esses nos dias de hoje? Quando os homens andam na lei de Deus, por mais falhos que eles sejam, eles se assemelham a Cristo, que é o Rei dos Reis, porque seguem a sua lei. Existe uma doutrina espúria, sagaz, mas espúria, que é chamada de teonomia. E dentre algumas coisas, eles dizem assim, que há necessidade de um rei, ou seja, de um governante que seja cristão e que estabeleça as mesmas leis como foram no Velho Testamento. Isso é muito semelhante ao que nós vemos no islamismo. É assim que eles funcionam. É lógico que se tivermos homens piedosos à frente de um governo e que são não somente piedosos, mas têm a habilidade de governar e estar à frente, isso será bênção na vida de qualquer nação, na vida de qualquer governo. Nós vimos anteriormente essa relação que se faz no verso 26 e 27, que um homem na sua família, um homem que teme ao Senhor, ele traz o quê? Bênçãos na sua família. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, a sua esposa, os seus filhos. As bênçãos virão. Por quê? Porque o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e como consequência dessas coisas, ele vai receber as bênçãos de Deus, advinda desse temor. Porque o temor de Deus leva a vida. Mas não precisamos pensar, em primeiro lugar, porque nós não temos uma perspectiva salvífica, com relação ao Estado ou qualquer governante, que é muito comum na nossa nação. Achamos que o presidente da República, os nossos governantes vão acertar a nossa vida. Eles serão a salvação da nossa lavoura. E não é isso. Apesar de serem extremamente importantes para a condução de uma nação. Porque Deus pode suscitar homens ímpios que agem dessa forma. Apesar de não temerem ao Senhor. Apesar de não serem servos diretos ou conscientes de Deus. Eles servem a Deus quando nas suas funções exercem a justiça e o juízo. Quando um rei, quando um juiz, nas suas atribuições, ele é justo, ele exerce a graça e a misericórdia de Deus na sociedade. Porque quem governa o mundo é Deus. As autoridades foram instituídas por Ele. E devem representar na sua administração a bondade, a justiça e a misericórdia. Não é isso que todos eles dizem? Não é isso que todos eles dizem pleitear e dizem fazer? E por que eles têm esse discurso? Porque isso é certo, isso é correto. E não precisa ser crente. Até os filhos do diabo falam isso. Mas não fazem. Como seu pai, são mentirosos. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Escritura mostra isso. Por isso que Paulo vai dizer, olha, vamos orar, a gente mostra, pelos nossos líderes, para que tenhamos vida tranquila. E Paulo está falando de um governo que é ímpio. Ou você acha que Deus não age por meio desses homens? Deus não dá sabedoria ou freia o coração maligno deles? Ou influencia, ou seja, influencia por meio da ação ordinária do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo age ordinariamente na sociedade.
demonstrando aquilo que é certo, aquilo que é bom. Abra Isaías 45, verso 1. Isaías. Diz assim: Ciro, o libertador de Israel. Quem é o libertador de Israel? Senão Cristo. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, e para decidir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Eu não sei se vocês já escutaram falar sobre a teonomia, mas os teonomistas, quando dizem que deve haver um governo cristão, nós devemos lutar por isso. E é lógico que, como seria bom que fôssemos dirigidos por homens que temem realmente ao Senhor de todo o coração, mas não precisamos necessariamente disso para que a lei e a justiça se estabeleçam, porque Deus é quem governa os povos. E Ele coloca e tira quem Ele quer. E as autoridades são instituídas por Ele, e por isso devem servi-lo. E se não o servem, eles vão responder por isso. Nesse mundo já. Nesse mundo já. Muitos pensam que Deus não pode trazer paz por meio dos ímpios, mas se engana redondamente. Por isso que a nossa confiança tem que estar nele e não em homens. A nossa segurança, o nosso bem-estar estar em Deus e não em homens. Nós precisamos fazer a nossa parte, e escolher homens sábios, bons gestores e não enganadores, porque o que nós temos no nosso país são fanfarrões, homens sem competência, que demonstram a realidade da nossa nação, infelizmente. Mas precisamos crer em Deus e saber que conforme a sua vontade, Ele está conduzindo a igreja aqui no Brasil, a igreja no mundo, para o fim de todas as coisas, conforme a sua vontade. Isso não nos impede de clamar e pedir para que governantes sejam honestos, sejam justos e apliquem a justiça com equidade e sabedoria, porque isso não se restringe, essa sabedoria e esse modo comum não se restringe aos crentes, mas é dado aos homens por meio da lei de Deus. Quando nós olhamos a justiça hoje, principalmente os tribunais, qualquer pessoa ignorante, que não tenha estudo, eu falo estudo normal, formal, o ensino médio, o ensino fundamental, consegue perceber a estupidez e a discrepância das leis que estão sendo instituídas. Qualquer um consegue perceber isso. Isso mostra que a nossa nação está sob juízo da parte de Deus. Vamos orar, como Paulo diz, para que tenhamos uma liderança que possa permitir a nós que a igreja se desenvolva e viva em tranquilidade, porque se essa tranquilidade não existir, a igreja vai continuar existindo e crescendo, como sempre aconteceu na história da humanidade.
Mas ele diz aqui, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. O rei que perde a lealdade do povo, ele é derrubado. E foi isso que Roboão descobriu. Quando um povo é oprimido, o príncipe é enfraquecido. E aí, no caso desse príncipe, um dignatário, um governante, o povo é oprimido, o príncipe é enfraquecido. E o contrário também é verdade. Matthew Henry diz o seguinte: na falta do povo está a perturbação do príncipe. O comércio morre, o solo não é arado, faltam recrutas para o exército, para a marinha, e tudo porque não há mão suficiente. Vejam o quanto a honra e a segurança dos reis dependem do seu povo. Precisam entender que eles são servidores. E essa é a perspectiva aqui. O que é uma razão pela qual eles devem governar por amor e não com rigor. Os príncipes são corrigidos por aqueles juízos que diminuem o número das pessoas, como aconteceu em 2 Samuel, capítulo 24, verso 13, com Davi. Que o Senhor trouxe praga. E muitas pessoas morreram por causa do pecado de Davi como liderança. Derek Kidner, comentarista daqueles comentários de bolinha, como a gente chama, resume o ensino desse verso da seguinte forma: este provérbio é uma lembrança de que o esplendor solitário se extingue a si mesmo. O líder verdadeiro se gloria na qualidade dos seus seguidores. Um verdadeiro líder é aquele que faz outros crescerem a partir dele, que faz que outras pessoas alcancem voos maiores que os seus. E aí, lembrando, quando estava preparando esse estudo, esse sermão, do livro que Simone está lendo e que provavelmente mais adiante eu vou ler, estou lendo de tabela, no livro Fábrica de Cretinos, o autor diz uma coisa interessante. Ele diz que está relacionado a isso, diz que em toda a história da humanidade, o QI dos filhos sempre foi maior do que dos pais. Mas que essa é a primeira vez na história que o QI dos filhos é inferior. Que tipo de homens o mundo tem formado atualmente? Os homens estão se tornando medíocres porque estão abandonando por completo a sabedoria contida na revelação divina, a influência cristã da sabedoria de Deus na sociedade. Os pais estão perdidos com relação à educação e direção que devem dar a seus filhos. A justiça se perdeu por completo, o que é justo não é legal, e a legalidade não tem compromisso com a justiça, concebida como um senso comum. Uma pessoa simples consegue ver. As autoridades que deveriam exercer a força para estabelecer a justiça e frear criminosos estão sendo oprimidas em tribunais por esses mesmos criminosos. Estão tirando a espada daqueles que por Deus têm o dever de usá-la, colocando-a na mão dos maus. Romanos capítulo 3, verso 4 vai dizer assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. A nossa sociedade, o nosso país não é um país cristão. Não, Deus não se relaciona conosco como nação, mas como igreja. No Velho Testamento era assim, mas hoje não. O Velho Testamento apontava para a nação hoje, que é a nação cristã, que são o Israel de Deus. E naquele tempo os reis governavam a partir da lei de Deus, diretamente. Era uma teocracia representativa, vamos dizer assim. E veja o que acontecia com essa nação que era o Israel, lá em Oséias, capítulo 4, muito semelhante do que nós estamos vendo aqui. E isso dentro do povo de Deus, onde as leis de Deus eram estabelecidas, onde se vivia e se respirava essa lei. Ouvia a palavra do Senhor, vós filhos de Israel,
porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus, que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está cheia de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes a se faz acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque ele falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, mas também eu me esquecerei dos seus filhos. Quanto mais eles se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra e vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, com o meu povo, assim o sacerdote, castigá-lo-ei pelo seu procedimento e darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Esse texto aqui é fabuloso, porque é isso que acontece na nossa sociedade, a imoralidade. Ou seja, o relacionamento sexual lícito. O relacionamento sexual deveria o quê? Produzir, gerar. Mas não é isso que faz. A sensualidade, o vinho, o mosto tiram com o entendimento. O meu povo concita o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os enganou. Eles prostituindo-se, abandonaram o seu Deus, sacrificaram sobre os cimos dos montes e queimaram incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos chopes, dos terebintos, porque é boa a sua soma, por isso as vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. E aí ele continua. Agora imagine, ele está falando da igreja no Velho Testamento. O que aconteceu com a igreja aqui, Israel, no caso aqui é Israel, não é Judá, que também tem o mesmo fim. O que aconteceu com essa igreja? O que aconteceu com essa nação? Foram dizimadas pelos assírios. Israel nunca mais voltou a ser o que era. Porque quando nós olhamos o Novo Testamento, os samaritanos é a descendência desse povo aqui, de Israel, das 10 tribos. Pastor, qual é a relação? A relação é simples. Se Deus trata a sua igreja dessa forma, e a gente vê o que resulta do juízo de Deus, a graça de Deus, porque eram eleitos, porque era o seu povo, mas não deixaram de ser punidos, o que se espera da nossa nação? O que podemos esperar desse quadro, agora não mais circunscrito à igreja? O juízo. Mas não o juízo reparador. Porque o juízo de Israel tirou aqueles que não eram e preservou aqueles que eram, que também estavam vivendo daquela forma, que também estavam sendo influenciados. E apesar de muitos serem fiéis, sofreram porque estavam envolvidos, direto ou indiretamente, naquilo. E quando o juízo de Deus vem sobre eles também. E Deus não é injusto por isso, que nós merecemos. Imagine os crentes nesse contexto. Não estou dizendo que não existiam fiéis, mas será que a fidelidade deles era de todo firme? Eles também estavam sendo libertos dessa condição por meio do juízo de Deus. O que se esperar? Uma sociedade que caminha dessa forma está perto da destruição. Isso por quê? Porque os seus líderes são meninos, não são homens. Pois os homens de verdade não brincam nem titubeiam com a justiça e com o juízo. Eles têm a noção de que suas atividades, sendo crentes ou não,
são divinas e que devem exercer a justiça em nome de Deus. Se você for em qualquer tribunal pagão, você vai ver que eles têm essa noção. E por mais que muitos tenham perdido, essa ideia permanece. Abra Isaías capítulo 3, versos de 1 a 15. Eu quero ler com os irmãos esse texto. Esses líderes que têm a falta de povo, ou seja, que não têm o coração do povo, que o povo mingua, que eles vão embora dos seus países, só não vão porque muitas vezes são proibidos de irem. É porque os seus líderes representam tudo isso de ruim que eu disse aqui. Eles não apresentam nenhuma dessas competências que Bruce Waltz cita na própria Escritura de um governo competente. E essa competência está escondida, vamos dizer assim, não na sua habilidade, mas no seu caráter. Veja o que Isaías capítulo 3, versos de 1 a 15 diz: porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém o sustento e apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Isso é uma linguagem metafórica. E quem é esse sustento de pão e sustento de água? O valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices, o encantador perito. Dar-lhe-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um a seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Quando alguém chegar a seu irmão e lhe disser: na casa de teu pai tu tens roupa, ser nosso príncipe, e toma sobre o teu governo esta ruína, o que nós vemos hoje em dia, na liderança dos nossos países, do nosso país. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: não sou médico, não apoio em minha casa, nem em veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publica o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão até seu governo. Ó povo meu, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho para onde deve seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os cidadãos do seu povo e contra seus príncipes. Vós, os que consumiste esta vinha, o que roubaste do pobre está em vossa casa. O que há convosco, esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, e o Senhor dos exércitos. O que dizer de uma liderança que não apresenta escrúpulos contra o Evangelho? Pelo contrário, são adoradores da besta, de Satanás, e querem implantar o seu reino. O juízo de Deus vem sobre eles com força. E o seu caminho é a morte. Tanto nesse mundo, como no mundo vindouro, como consequência dos seus pecados. Nós estamos estudando aquele livro, né? Que fala sobre a morte. E no capítulo que nós estudamos na semana passada, a morte já não é um instrumento de justiça na vida do povo de Deus. A morte ainda é um ferrão que o pecado tem, mas na vida do povo de Deus, ela representa um descanso. Por isso a linguagem da Escritura de dormir. Por isso a linguagem com relação à morte sendo literalmente um descanso, porque essa pessoa sai do campo de batalha que é esse mundo
e vai descansar na presença de Deus para aquele último dia, o Senhor Jesus Cristo voltar. Se juntarmos o livro de Apocalipse com o livro de Mateus que fala isso, nós vamos ver que no livro de Apocalipse diz que no último dia, um cavaleiro no seu cavalo branco descerá com o seu exército e destruirá os inimigos de Deus apenas pelo sopro da sua boca. O mesmo poder que criou todas as coisas, pela palavra do seu poder, simplesmente pela sua palavra, irá destruir tudo aquilo que para nós hoje são os nossos inimigos. Por uma simples palavra. Um exército poderoso, mas com uma simples palavra. Como muitas vezes o Senhor fez, destruindo os inimigos do seu povo. Poderosos, com armas. Ele diz, quem vai pelejar sou eu. É assim que vai acontecer no último dia. Por isso nosso coração e a nossa confiança não deve estar em homens. Mas a nossa sabedoria deve representar isso aqui. Sabedoria bíblica. Nós, naquilo que estamos lidando, no nosso trabalho, que a ideia aqui, querido, é todo tipo de governo, não é só o rei, é o juiz, é o presidente, é o parlamentar, é o primeiro-ministro, todos aqueles que estão em situação de governo, quando são amados, quando são queridos pelo povo, isso é consequência de um bom governo, de uma boa gestão, de homens que estão exercendo o quê? Na vida da sociedade? A misericórdia e a bondade de Deus. Até mesmo sem saber diretamente, ou como nós temos a noção, de que essa é a nossa responsabilidade. Mas eles sabem que eles estão ali numa função divina e devem exercer na sociedade a justiça e o juízo. E como evidência disso, a glória deles está na multidão das pessoas. Elas querem, elas louvam, elas se aglomeram ao redor de homens assim, e elas fogem. De reis que não são prudentes. E toda a sociedade sofre. Toda a sociedade sofre. Perceba que o tema aqui são as consequências de um comportamento que levam à morte. E as consequências do comportamento que levam à vida. E não somente a vida daqueles que assim fazem, mas daqueles que estão ao seu redor. A palavra de Deus fala sobre muitas coisas, e ela fala também sobre política. E a nossa cosmovisão tem que ser a cosmovisão bíblica a respeito daquilo que nós, como seres, como cidadãos, num reino de homens, devemos exercer para que o reino de Deus se sobreponha e se manifeste. Porque essa é a vontade dele. Se nós olharmos a nossa história, a história da humanidade, os benefícios que a reforma protestante teve na sociedade, os benefícios que a saída do Evangelho de Israel teve no mundo. E eu não sei se teremos um outro despertar ou se estamos já caminhando para o final de todas as coisas.
o Evangelho vai proporcionar agora somente para os seus graça, misericórdia, paz, bondade, justiça. Não uma justiça social, mas uma justiça eterna. Vamos orar. Vamos abaixar as cabeças e orar ao Senhor. Senhor Deus Pai, te agradecemos, meu Pai, porque a Tua palavra nos ensina, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. E nela, Senhor Deus, temos a confiança de colocar o nosso coração e as nossas vidas no Senhor, porque sabemos que a nossa vida não se limita a essa existência. Fica com o Teu povo, Pai, e enquanto nessa caminhada, nesse deserto, Pai, que estamos, ó Senhor Deus, trilhando para chegar no reino eterno. Que o Senhor esteja nos dando graça, cuidando e nos protegendo, Senhor Deus, dos males desse mundo, para a honra e glória do Senhor. É o que nós pedimos. Amém.